Bom, aqui nós temos um laboratório no IVE, né, e estou mostrando aqui esse laboratório do CCNP do Enarce. Quando você clica então num dispositivo, ele vai chamar o software que eu fiz para ajudar a programação desse dispositivo. Ele já abre o software com uma aba com os dados ali do dispositivo, né? Olhando ali embaixo tem Telnet, o IP e a porta. Então eu clico duas vezes aqui na aba e vou ver aqui os dados dos dispositivos que vieram ali da chamada quando clica no dispositivo ali. Posso renomear ele e está adicionado aqui esse dispositivo no meu software. Se eu clico aqui nessa bola vermelha, ela fica verde que conectou, ou fica vermelha que não está conectada, né? Aqui na área de script eu posso escrever o script, né? Dou um Enter, Enable e dá um show no Running Config. Envio esse meu script, então você percebe ali embaixo que ele dá um Enter, deu 500 milissegundos, escreveu EN de Enable e depois de 500 milissegundos o show run mostrou aqui o Running Config. Eu clico aqui embaixo, eu uso como se fosse um terminal normal. Posso escrever, posso dar os tab aqui para completar, né, interrogação também se eu quiser para poder ver, e eu consigo selecionar e arrastar o texto que eu quiser. Então eu posso ir trabalhando ali embaixo, selecionando o texto, arrastando para cima e vou montando o script. E posso executar o script. Ele vai jogando para baixo ali com aquele delay ali entre cada linha, né? Agora fazendo um novo teste. Aí ele deu exit ali e voltou para estaca zero. Se eu mandar o script de novo, aí começa do zero. Ele dá o Enter, dá o Enable, dá o Show Running Config. E ali o Show Running Config, ele acabou dando o C do Configure Terminal, acabou indo pro Running Config, né? Aí rodando de novo. Aí aqui já deu aquela zica lá a zica do procurar o nome lá. E aí eu posso salvar. Aí salvo aqui, dou o nome, né, um Workspace 3 aqui, que eu já tinha os outros. E posso aqui vir carregar um Workspace 2, onde eu tenho duas abas, uma com conexão SSH para um servidor Linux e a outra Telnet para o roteador 1. Né? Aí funciona a mesma coisa SSH ou Telnet com qualquer dispositivo, né? Seja local, na rede, no emulador, então funciona bem. Então aqui você está vendo aqui, estou mandando o código do bash, está funcionando, né? Veja aqui os dados de conexão, IP, porta, usuário e senha, né? Que SSH precisa do usuário e senha. Se tiver a chave não precisaria, né? Mas no caso aqui, usuário e senha. E aqui eu tenho aqui o script do R1, né? Então você vê que para cada dispositivo ele salva ali. E aqui do lado eu posso ter a topologia, né? Uma imagem, eu posso ampliar rolando o mouse ou ir para a esquerda e direita também rolando no mousepad esquerda e direita. Posso ampliar e selecionar a área que eu quero visualizar melhor, arrastar, né, para lá e para cá, né, segurando com o mouse apertado, ou o shift rolando a bolinha, ou até no mousepad rolando os dois dedos de lado, eu consigo estar visualizando aqui a imagem, né? Mas aqui, como eu tenho o IVE, eu não preciso dessa imagem. Mas se fosse uma topologia real, que eu tivesse o desenho, posso ter o desenho aí e ter as abas com os equipamentos aqui, né? Posso estar vendo então a topologia aqui do lado e trabalhando os equipamentos aqui do lado de cá. Aí então agora com o IVE aqui eu posso deixar a topologia aqui no IVE e posso me conectar aqui no equipamento e tá trabalhando, né? Aqui eu tenho dois botões, Connect All, ele conecta todos os dispositivos, e o Send All vai enviar um comando para todos os dispositivos que estiverem conectados e selecionados aqui nessa aba aqui, né?
Então aqui eu posso selecionar, desselecionar o que eu quero enviar um comando e mando para todos, né? Então aqui se eu adicionar mais um roteador, um R5 aqui no caso, vou renomear aqui para o R5, adicionado, ele está desconectado, se eu mandar enviar ele aparece ali desconectado e eu não consigo selecionar, né? Então eu só vou enviar para todos que eu selecionar. Então aí eu vou enviar para o Linux, enviar para o R1 um comando clear aqui. Então se eu for olhar aqui no R5 não enviou nada, né? Está desconectado. No R1 enviou o clear, que não quer dizer nada para ele, e no Linux aqui ele deu um clear, voltou no prompt original, vamos dizer assim, né? Posso vir aqui enviar outro comando aqui, por exemplo, né? Você vê que para o Linux ele envia o clear, apaga o terminal e posso enviar esse script aqui que está aqui em cima. Eu tenho que selecionar aqui, eu clico aqui no selecionar todos, né? Ou seleciono todos os que estão conectados, né? Os que não estão conectados não tem como selecionar, não vai mandar para eles. Então agora você vê ali que mandou o comando lá para o terminal Linux e para o roteador 1 aqui também, né? Então aqui você vê que eu estou num terminal normal, posso dar o clear, interrogação, ele vai me mostrar vários comandinhos, né? E eu posso selecionar o comando que eu quero e simplesmente arrastar e soltar, ele já coloca o comando aí como se tivesse digitado. Posso também arrastar, selecionar, né? Arrastar e soltar ali em cima na área do script, ele já vai para lá, né? Como também posso arrastar outras coisas de fora, né? Um texto que eu vi ali na internet, ou um script que está em outro editor, posso catar esse texto que está lá, seleciono, arrasto, solto aqui, né? Faço drag and drop e consigo estar trabalhando também com outro texto qualquer, né? Agora aqui, se eu voltar e abrir o meu workspace, ele volta ao original do jeito que estava, e estava com um script salvo para cada dispositivo ali, né? Então essa parte está funcionando bem legal, né? Posso clicar ali, conecta, aí aquilo aqui que eu falei, né? Posso selecionar e arrastar aqui, solto, ele já cola tudo ali, posso editar aqui do jeito que eu quiser e depois envio um comando ali para baixo, né? Um editorzinho de texto aí faz um realce aí de cores para alguns comandos, né? Às vezes ajuda. Posso fechar aqui a aba, né? Posso salvar o meu workspace, como também posso importar aqui do IVE todos os dispositivos que estão no IVE, né? No caso eu tenho que pegar o IP e a porta, né? O IP está ali, o IP está ali, vamos copiar e colar. A porta é a porta 80, né? Que é HTTP, não preciso mexer, admin IVE, e aqui o lab, né? No caso o lab está ali em cima, né? Eu vou lá, copio esse lab aqui e colo aqui no lugar aqui, ou se não tiver o nome ali eu posso vir aqui em lab details, vai estar o nome aqui também, eu posso copiar aqui e colo lá, tá? Na hora que eu dou um fetch, ele vai conectar no IVE e vai pegar todos os dispositivos que tem ali no IVE, né? Coloquei para ordenar por começar com R, depois SW e depois o resto, né? Em ordem alfabética depois. Legal, a ordem ficou aqui legal. Posso selecionar e desselecionar os que eu quero importar. Lá do lado você vê que o IVE desconectou, porque ele só aceita uma conexão do admin cada vez, né? Então, depois lá eu conecto de novo. Aí importei todos os dispositivos aqui, né? O R1 já existia, ele não sobrescreveu, deixou o R1 que estava, né? Os que não existem, ele cria. Vou conectar aqui no IVE de novo, né? Vamos aqui com a topologia. E agora a hora que eu clico num dispositivo, ele já seleciona a aba desse dispositivo aqui do lado, porque ele já existe lá, né? Então, se não existe, ele iria adicionar uma aba nova. Como já existe, ele vai lá e posiciona naquela aba, né? Ele olha
que é telnet, o IP e a porta, vê que tem uma aba com telnet, IP e porta correspondente, vai lá e posiciona naquela aba. E aqui eu posso estar trabalhando com aquele dispositivo e cada um vai ter seu script. Posso conectar todos, né? Você vê ali que conectou todos, né? Rolando aqui. E posso agora selecionar os que eu quero enviar um comando. Vou selecionar todos aqui, então estão todos verdinhos. Vou mandar um comando aqui para todos. Então, mando um script aqui para todos os dispositivos. Vamos dar um enable no CDP run, fazer um teste. Ok, envia. Para o Linux aqui, o enable deu alguma sujeira aí, o no CDP run não deu nada. Mas aqui no primeiro roteador, ele já rodou ali, né? Faltou o configure terminal, caramba. Então, o enable, configure terminal. E o no CDP run. Aqui também está com um delay de 500 milissegundos, vou enviar para todos. Esqueci de selecionar todos aqui. Caramba. Vamos lá, um enter, um enable, um configure terminal e o no CDP run, enviar para todos os dispositivos. Vamos lá, enviou para todos os selecionados. E você vê lá, teve um enter, um enable, configure terminal no CDP run. Então, se eu for trocando aqui os outros equipamentos, eu vou ver que aconteceu a mesma coisa. Então, ele enviou isso aí para todos, né? Enviou para o switch também. E se eu for lá rolando, né? No final tem os PCs aqui também, né? Enviou para o PC também, que são comandos que o PC não reconhece, né? Não devia ter selecionado eles lá quando coloquei para enviar. A mesma coisa, não devia ter selecionado o Linux lá, né? Que aí dá sujeira aqui. Mas é isso aí, funcionando legal. Posso clicar em cima e renomear, né? Visto que o link entre o IV e a aba é pelo protocolo IP e porta, né? Agora eu posso salvar esse workspace aqui. Salvei. Posso digitar aqui outra coisa aqui nesse terminal. Salvei o que eu fiz aqui. Se eu abrir um outro workspace, vou carregar as coisas daquele workspace lá. Se eu abrir esse último workspace que eu acabei de salvar, ele vai restaurar exatamente o que eu tinha salvo ali, que eu tinha digitado, né? Então, se eu olhar aqui, ó, cada janelinha de script vai ter o seu script separado um do outro aqui, né? Aí posso adicionar manualmente, né? Então, se eu tiver um outro computador ou um equipamento físico, né? Posso vir aqui e adicionar esse outro equipamento aqui. E, como eu disse, né? Tem a imagem ali da topologia que eu posso pôr do lado, quando é uma topologia física, e fazer esse tipo de ajuste aí. Bom, é isso. Software de certa forma simples, mas bastante funcional. Aí, conforme eu vou clicando, tá vendo? Ele vai enviando o protocolo, IP e porta, e ele vai posicionando na aba correta daquele equipamento. Aí eu posso escrever aqui o script que eu quiser só para aquele equipamento, não interfere nos outros. Eu posso deixar aqui. E outra coisa aqui é esse botão de send script, né? Ele envia tudo que tiver aqui no editor de script. E tem o botão de select, né? Que ali o botão de select, eu envio só o que tiver selecionado ou a linha que o cursor tiver posicionado, né? Então, estava ali naquela linha posicionada do enable, ele enviou aquele enable, né? Aí enviou o show IP route, faltou o do, né? Do,
Aí agora ele funciona perfeitamente. Então consigo enviar uma seleção ali dentro do script, ou o script todo, ou só a linha que tiver o cursor posicionado. Como também consigo copiar algo ali, né, selecionar e arrastar para baixo e troco o dispositivo aqui conforme eu clico no IVE. Ele vai lá e troca a aba ali. Isso, consigo abrir aqui a imagem. Opa. Aí eu consigo abrir a imagem aqui. Um próximo passo é clicar na imagem e selecionar a aba ali, né? Mapear, né? Esse, por exemplo, o roteador 1, na hora que clicar ali naquela área, ele vai ali nas abinhas e seleciona a aba do roteador 1. Né? Então seria um próximo passo. E também está incluindo IA no projeto. Seria isso.